Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, nossa esperança. Seja bem-vindo aqui ao meu canal, onde nós temos aqui a oportunidade de falar da palavra de Deus. Aqui neste canal nós falamos toda semana da lição bíblica da escola dominical e ao mesmo tempo também abordamos assuntos teológicos. Esta semana nós vamos falar da lição de número 12, nós estamos caminhando aí para o final do trimestre e nós vamos falar da lição de número 12, imersos no Espírito nos últimos dias. É uma lição que tem impactado muito as nossas vidas. Todas estas lições do livro de Ezequiel, ela tem impactado a minha vida e creio que também tem impactado a sua. O meu objetivo, como sempre aqui, é trazer subsídios teológicos, trazer um resumo para que o professor e também o aluno eles venham ter uma compreensão a respeito do livro, a respeito da lição abordada aí em cada semana. Eu aproveitei o ensejo do trimestre e fiz aí um estudo dos 48 capítulos de Ezequiel. Estudei versículo por versículo, toda a parte histórica, toda a parte do ensejo profético. Aproveitei e o meu intuito, o meu objetivo aqui é justamente isso: trazer este resumo para facilitar essa lição aí que vai ser ministrada no domingo, no dia 18 de dezembro. O texto áureo, ele está em João capítulo 7, versículo de número 38. Está escrito da seguinte forma: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Essa palavra Escritura que aparece aqui, quando o apóstolo João vai escrever palavras de Cristo, Escritura faz menção ao Antigo Testamento, onde foi tirado esta parte profética lá do Antigo Testamento. A verdade prática está escrito: o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. O objetivo central, ou a palavra-chave da lição, eu até coloquei aqui, que está no título, é imersos. Ou seja, imersos no Espírito nos últimos dias. O que significa imerso? Imerso significa mergulhar, significa mergulho profundo no Espírito nos últimos dias. A proposta desta lição, desta semana, ela está dividida aí em 3 partes. Preste bem atenção. Primeira proposta, sobre o aspecto escatológico. Como esta lição, parte dela tem uma parte histórica e uma parte futurista, nós temos aí o aspecto escatológico no que diz respeito aos capítulos, principalmente no respeito aí à parte final do milênio. Sobre a implicação pneumatológica, e aí envolve a ação do Espírito Santo. Parte 3, que é a proposta de número 3, sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Então nós vamos aí entender, dentro da lição de número 12, a proposta que o comentarista Ezequiel Soares trouxe aí para nós, para que nós possamos aí meditar, se aprofundar e aprender um pouco mais da palavra de Deus. A leitura bíblica, ela está em Ezequiel capítulo 47, versículo 1 ao versículo de número 12, onde nós vamos estudar a perícope de todo este texto aí. Eu queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, na sua revista, Ezequiel 47, versículo 1 ao versículo de número 12. Eu quero aqui fazer um pedido, mais uma vez, fazer um pedido especial para você que está aí nos assistindo. Você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, divulgue, compartilhe esse vídeo com diversas pessoas. Também
aproveite lá, deixe o seu like, né, para que o alcance seja maior, e também ative o sininho, porque à medida que a gente for gravando, você recebe as notificações aí no seu celular, no seu aparelho. E assim eu agradeço, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos seguir para a lição, a leitura bíblica. Ezequiel capítulo 47, versículo número 12, uma leitura bastante conhecida. Vamos ler. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior pelo caminho que olha para o oriente. Eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam nos tornozelos, pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Versículo 6, e me disse: viste, filho do homem, Ben-Adam no hebraico. Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e sararão e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Glória a Deus. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até em Englaim. Haverá lugar para estender as redes e seus peixes segundo a sua espécie. Será como o peixe do mar grande. Se atente para isso. Mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão. Serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma a outra banda, subirá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer, e não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Esta é a leitura do capítulo 7, do versículo 1 ao versículo de número 12. Sendo assim, nós queremos aí seguir a proposta da lição sobre o aspecto escatológico. Observe que essa lição, ela segue um aspecto escatológico, pois no primeiro ponto aí, dentro do aspecto escatológico, nós temos aqui a nascente do rio. A nascente do rio. E eu fiquei até um pouco preocupado esses dias, pois eu vi alguns professores causando uma certa confusão a respeito do milênio. Quando de fato aconteceria o milênio? O milênio, eu fiz novamente essa linha do tempo aqui, tracei essa linha do tempo. O milênio, ele só vai ocorrer dentro da cronologia bíblica depois do arrebatamento da igreja. Eu coloquei aqui, ó, essa parte aqui corresponde ao arrebatamento da igreja na primeira fase, quando a igreja vai ser arrebatada, e
Após isso, vai iniciar esse período chamado período tribulacional. Período tribulacional, onde ele está dividido aqui em duas partes. A primeira parte e a segunda parte, que é chamado de GT, Grande Tribulação. Após a conclusão de 7 anos, que é esse período aí, nós vamos ter a segunda vinda da segunda fase, melhor dizendo, a segunda fase da segunda vinda, onde Cristo virá com os santos, os seus anjos, e vai se manifestar. É a manifestação de Cristo. Quando ele se manifestar, ele vai estabelecer o milênio, ou seja, o reino de Cristo. O reino de Cristo vai ser estabelecido aqui. Vai haver aí a batalha do Armagedon, vai haver aí o julgamento das nações. Satanás será preso nesse período aí, né, durante 1000 anos. O anticristo e o falso profeta vão ser lançados no Geena, no lago de fogo. Então, são diversos eventos que vai acontecer na visão escatológica futurista e o estabelecimento do reino de Cristo. Agora eu quero enfatizar isso aqui para você. Esse reino, ele é literal. Vou escrever bem grande aqui, literal. O templo do milênio também é um templo literal. Então isso aqui segue 3 linhas sobre o templo, que vai envolver novamente aqui no capítulo de número 47. Eu até coloquei as 3 linhas. Uma linha preterista são aqueles que defendem uma corrente preterista, que apenas todos os eventos que aconteceram na época do profeta Ezequiel, apenas todos esses eventos estão ligados apenas ali ao tempo que o profeta viveu. Então essa linha é chamada de linha preterista. Todos os eventos estão ligados aí ao tempo em que o profeta viveu. Também aí nós temos uma linha idealista. Essa linha idealista, ela apenas usa todos os eventos, o tempo, o milênio, como algo simbólico, ou através de simbologia ou símbolos. Mas a linha que a Assembleia de Deus, ela segue essa linha, apesar que a Assembleia de Deus é pré-tribulacionista e pré-milenista. Nós seguimos estas duas correntes aí, pré-tribulacionista e pré-milenista. Nós seguimos essa linha aqui, a visão futurista, literal e historicista. Vou repetir. Nós seguimos esta visão futurista, pois os eventos que não era do tempo de Ezequiel que ele viu, seria para o futuro, seria literal, e a visão também historicista que está inclusa aqui. Ou seja, tudo que vai acontecer relacionado ao reino de Cristo, que vai ser estabelecido, né, no milênio, o tempo, tudo que a terra vai viver nessa sua plenitude aqui, nessa reformulação, nessa renovação do milênio, isso tudo é literal. Então, se tem alguém ensinando isso aí, fora da visão da Assembleia de Deus, devemos ter muito cuidado, irmãos. Muito cuidado, não se apegar a essas linhas preterista e idealista, mas a linha que nós seguimos aqui é uma linha biblicista. Tudo que a gente está correlacionado ao futurista, literal, historicista, é baseada onde? Na palavra de Deus. Pois bem, um outro detalhe que a lição trata aqui, dentro da questão literal e futurista, assim como os 2 templos, o templo de Salomão, ele foi destruído e foi novamente reconstruído, né, no segundo templo, né, todos esses eventos foram literais. A diáspora, a destruição do templo, tudo que aconteceu, isso foi literal. Porque no milênio isso seria algo simbólico ou algo espiritual. Então devemos ter moderação na hora de
interpretar a palavra de Deus, para não fazer nada equivocado, nem exagerar, né? Mas ter o equilíbrio, a moderação. Então, de certa forma, o milênio é algo literal. O templo que o profeta Ezequiel viu, ele também é literal. E que isso nós devemos ter muito cuidado, não estar patinando, como eu sempre uso essa expressão. Tem muita gente patinando, não tem uma consistência doutrinária, né, uma base bíblica, e fica nessa questão idealista, né? Isso é muito perigoso. Devemos ter a base principal, a palavra de Deus. O crivo, tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Aqui nós temos o segundo ponto da segunda lição, o guia celestial. O guia celestial que aparece aí no texto, nós acabamos de ler, aqui faz menção de Jesus. Ele vai aparecer algumas vezes aí nas visões de Ezequiel, faz menção de Jesus. Ele agora vai aparecer com outra forma de medir, né, de trazer uma medição de profundidade. E o texto também, na lição também, fala sobre a porta dourada. Isso é muito interessante a gente tratar sobre essa porta dourada, porque tanto no templo de Salomão, como no templo de Zorobabel, que lá no tempo de Jesus, um pouquinho antes de Jesus, ele foi ampliado, foi reformado, e passou-se a se chamar Templo de Herodes. A porta dourada sempre estiveram abertas, tanto no templo de Salomão como de Zorobabel. Porém, essa porta hoje, a porta dourada, que dá acesso, ela está fechada. Por que ela está fechada? Por uma revelação divina, por uma projeção profética. Ela foi fechada em 1541 depois de Cristo, por um sultão da Turquia. O nome dele é Suleiman II, muçulmano. Eles fecharam essa porta justamente para que o Messias não pudesse entrar. Só que essa porta, preste bem atenção nisso aqui, lá em Ezequiel capítulo 43, depois você pode ler, essa porta ela vai ser aberta. Jesus vai entrar por ela. Veja que é literal, você começa a perceber a visão aí futurista, que isso vai ser literal. Jesus vai entrar por esta porta e Jesus vai reinar de fato ali em Jerusalém. Jesus vai entrar por ela. Após Jesus entrar por esta porta vai se fechar. Isso tem um significado muito bonito, muito lindo. Essa porta se fecha, porque uma vez que a glória de Deus ela entrar, ela não vai sair mais. Ou seja, a glória de Deus vai permanecer com o seu povo. Isso ainda não aconteceu. Aconteceu no primeiro templo, quando a glória chegou e foi embora. Mas no segundo templo a glória não veio. O tempo da grande tribulação, a glória também não vai vir. Então a promessa de Deus é uma profecia para o futuro, vai acontecer no milênio. Quando essa glória entrar, essa porta vai ser fechada e jamais sairá de lá, porque o Senhor vai reinar, o Senhor vai permanecer lá, a glória de Deus vai permanecer lá e jamais vai sair. Isso tem um significado muito lindo no sentido literal e no sentido espiritual. A glória de Deus vai permanecer com o povo dele. Glória a Deus, aleluia. E esse guia, ele representa aqui Jesus, ou seja, é uma manifestação de Cristo lá no Antigo Testamento. O terceiro ponto ainda, dentro sobre o aspecto escatológico, os novos frutos, e é muito interessante isso aqui, falar sobre esses novos frutos, sobre a visão que o profeta Ezequiel vai ter a respeito destas árvores, desses frutos, dessas folhas que vai acontecer. Daqui a pouco a gente vai entrar aqui na visão. Estamos seguindo aqui a proposta da lição, eu preciso seguir ela. A visão que Ezequiel vai ter em relação ao milênio, isso aqui é muito importante, porque eu vejo pessoas às vezes fazem muita confusão.
O milênio, que é essa parte aqui, ó, que compreende um período aí de 1000 anos, ele é diferente do que está lá em Apocalipse, capítulo de número 21 e 22. Ele é diferente. Por que é diferente? Tem uma certa semelhança, porque aqui Ezequiel está falando exclusivamente a respeito do milênio. João, na visão de João lá, João está falando de um outro tempo, ou seja, a era vindoura, ou seja, ele está falando isso depois do milênio, ou seja, a eternidade. Quando se completar os 1000 anos aqui, que Satanás vai ser solto, Satanás está na ordem cronológica, bíblica, profética, Satanás vai ser solto, nós vamos ter ali Gog e Magog de forma metafórica, depois disso vamos ter o juízo final, e depois do juízo final, que tudo estiver completo, inclusive a morte que vai ser o último inimigo a ser vencido, aí vai se estabelecer o que? A era vindoura, ou seja, o estado eterno. Isso é depois do milênio. Depois do milênio ainda tem mais alguns eventos escatológicos que vai acontecer. Então, tanto Ezequiel como João, que há uma certa semelhança, são dois eventos distintos. O de Apocalipse 22, versículo 1 e 2, Apocalipse 21, a partir do versículo 1 ali, está falando, ou seja, da era vindoura. Ezequiel está falando especificamente a respeito do milênio. Vamos lá. Segundo ponto aí da nossa lição, proposta que vem abordar aí. E agora nós vamos entrar sobre as águas que vão sair debaixo do templo. Sobre a implicação pneumatológica. E aqui ele vai falar sobre as águas. Primeiro ponto que ele vai abordar da segunda parte, sobre as águas. Ele fala aí sobre a ação destas águas. Por quê? Preste bem atenção aqui. Eu fiz um mapa aqui de Israel, para que você entenda um pouquinho a respeito do que a gente está falando na lição. Porque às vezes a gente fala, mas o aluno não tem assim uma compreensão de onde vai vir essas águas, para onde ela vai, o que ela vai fazer, qual é a utilidade, qual a finalidade dela. Pois bem, eu fiz um mapa de Israel, onde eu coloquei essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é o mar chamado Mar da Galileia. A gente conhece um grande lago chamado Mar da Galileia. Essa parte que desce aqui é o Rio Jordão, tá vendo? Rio Jordão. Você pode, eu vou me afastar um pouco, você pode até tirar um print aí no seu celular para lhe ajudar a entender um pouco aí a respeito da proposta, dos desenhos que a gente está fazendo aqui. Então nós temos aqui o Rio Jordão e logo aqui embaixo nós temos aqui o Mar Morto. Essa parte aqui um pouquinho maior. O Mar Morto. Jerusalém, ela está localizada aqui, ó. Tá vendo? Cidade de Jerusalém. Eu já fiz aqui o tempo. Ele está localizado aqui. Preste bem atenção. Jerusalém, ela é um pouco diferente de algumas cidades capitais. Porque se você olhar o Egito, vamos olhar aqui, fazer uma análise. O Egito, se você observar na Bíblia, ele tinha o rio Nilo, que passava pelo Egito. A Babilônia, ela tinha o rio Eufrates, que também passava por ela. Mas observe um detalhe importante. Jerusalém é a capital, mas ela não tem nenhum rio. Ela não tem nenhum rio aqui, biblicamente falando, que vai falar, olha, tem um rio que atravessa Jerusalém. O único rio que temos aqui é o Rio Jordão, que está um pouco bem afastado, mas eu estou falando aqui diretamente, porque aqui ainda tem Jericó, tem outras cidades ao redor de Jerusalém. Mas observe que o texto vai dizer algo muito interessante aqui,
que quando ele retorna novamente à visão do templo ali, a visão do templo, observe bem que no capítulo 37, o guia celestial ele vai aparecer ao profeta Ezequiel e vai pedir para que ele dê a volta e saia pela porta norte até a porta oriental, que é a porta que está justamente fechada. Observe bem que quando ele dá essa volta, ele vai ter uma visão a respeito destas águas que saem aí debaixo do templo. Tá vendo aqui? Eu fiz aqui Jerusalém. Essas águas que vai sair debaixo do templo, elas vão ter um destino. Elas vão seguir com um pouquinho de fluxo, e à medida essas águas vão aumentando o fluxo e vai se tornando aí um grande ribeiro, atravessando desertos, vales, até chegar à região aqui do Mar Morto. Só que ela vai ter dois braços, um vai seguir para o Mar Morto, que é a parte oriental, e o outro braço vai seguir para o Mar Grande, ou Mar Mediterrâneo, que é a parte ocidental. Então veja que esse rio, essa água que vai sair daqui, ela vai formar dois braços de rios. Aonde está escrito isso? Zacarias, capítulo 14, versículo 8. Joel, interessante que Joel fala o capítulo 1, capítulo 2 sobre juízos, e no capítulo 3, versículo 18, ele fala a respeito desse rio, dessas águas que vai formar um rio debaixo do templo, no milênio. Isso aqui é literal, como eu já expliquei, diferente lá de Apocalipse também, que vai correr um rio. Mas vamos voltar para o texto. E Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 1. Ou seja, as águas aqui, ela tem uma aplicação do quê? Do Espírito Santo. Aí eu faço menção daquilo que Jesus falou, justamente o que está aqui na nossa lição, no textuário. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. Jesus aqui estava fazendo menção da Escritura, da palavra de Deus, das Escrituras do Antigo Testamento, e eu quero ler justamente essa parte que está lá em João capítulo 7, eu até coloquei a referência, João 7, do 37 ao versículo de número 39, está escrito: e no último dia, o grande dia da festa, essa festa aqui era a festa dos tabernáculos. Essa festa era uma das festas principais de Israel, era a sétima, e ela aponta justamente, interessante isso, aponta justamente para o milênio. É uma visão futurista, milênio, a festa dos tabernáculos. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, só para você entender, essa festa, ela tinha um ritual. Depois você pode estudar sobre a festa dos tabernáculos. Ela vai seguir um ritual aonde eles vão retirar água lá perto do tanque de Siloé, vão consagrar essa água. Existe um ritual por detrás de tudo isso aí. E no 8º dia, entre 7º e 8º dia, as pessoas ficavam, segundo a tradição, ficavam sem beber água, ficavam aí com um jejum de água, vamos melhor dizendo assim. Então, quando acontecia essa festa, que era a festa dos tabernáculos, as pessoas ficavam aí entre o 7º e o 8º dia, fazendo todo esse ritual. E está escrito, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs em pé e clamou dizendo, 2 pontos, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aí Jesus dá, as pessoas, eu costumo imaginar aqui, que as pessoas aqui estavam sem beber água, fazendo todo aquele ritual da festa dos tabernáculos, e Jesus clama com alta voz ali, chama a atenção de todos, falando, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Só que essa água que Jesus estava falando aqui, no contexto, versículo 38 e 39, Jesus estava falando aqui
do Espírito Santo que seria derramado. Quem crê em mim, como diz a Escritura, novamente, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Observe bem que o Espírito Santo aqui, a plenitude do Espírito não tinha sido derramado. Agora eu quero que você abra, por gentileza, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 4, aí você vai observar algo interessante. Apocalipse 1, versículo de número 4, está escrito: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e há dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Esses 7 espíritos de Deus aqui faz menção ao Espírito Santo de Deus. Ele ainda não tinha sido enviado na plenitude de Espírito na terra. Ele ainda, no capítulo 1, versículo 4, ele ainda está onde? No trono de Deus. Quem está na terra? Jesus. Capítulo 5 de Apocalipse. Capítulo 5, versículo de número 6. Agora você vai observar que o Espírito Santo não está mais no trono, porque o capítulo 5 é Jesus, o Cordeiro de Deus, entrando no céu com o seu corpo glorificado, e o Espírito Santo sendo enviado à terra para ficar conosco e permanecer para sempre. E diz assim: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havia sido morto, havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda terra. Ou seja, ele agora aqui, depois que Jesus é glorificado, ele desce para quê? Ele agora vem para habitar na igreja. Agora observe bem a resposta, a equação teológica de tudo isso aí. Versículo 39. E isto disse ele do Espírito que haviam no futuro, verbo, de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Aí lá em Atos capítulo 2, nós temos ali, depois que Cristo é assunto, ele sobe aos céus. Em Atos capítulo 2 ele desce para habitar em nós. Aleluia, que coisa maravilhosa. O segundo ponto diz assim: Espírito Santo. Vai falar o Espírito Santo como água, indispensável na vida do homem. Eu estava até tomando água, molhei a camisa aqui, me deu um pouco de sede, tive que tomar um pouco de água, porque o nosso corpo, a vida do homem, necessita de água. Nós precisamos desse líquido aqui que é indispensável na nossa vida. Precisamos beber água para hidratar, para termos saúde. Que coisa linda! Precisamos de água para ter saúde. A vida do crente, aleluia, precisa do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Ele está comigo aqui, ele está com você que está aí do outro lado. A presença dele está conosco. Ele é indispensável na nossa vida. É ele que nos consola. É ele que faz lembrar de tudo aquilo que estudamos. É ele que nos capacita. É ele que no momento de tristeza, de dor, ele fala conosco, ele fala com você. Porque o Espírito Santo, ele é Deus, ele é indispensável. Ele está aqui sendo como símbolo da água que saia do templo e dá vida a tudo que está ali próximo. O Espírito Santo é aquele que nos dá vida. E essa água jorra de dentro de nós abundantemente, nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. O terceiro ponto fala imerso nas águas do Espírito. A proposta do comentarista aqui, que o crente
O crente deve ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da presença de Deus. Irmãos, quantas vezes a gente vê pessoas que se intitulam dizendo que está cheio do Espírito Santo na igreja. Outros até pulam, rodam, fazem movimentos, chamam a atenção no culto, cantam, pregam e dizem que está cheio do Espírito Santo, mas quando sai do templo, quando sai do ambiente ali do culto, que chega lá fora, compra, não paga. Começa a fazer coisas que desagradam a Deus, que escandalizam o Evangelho de Jesus Cristo, porque estão dizendo apenas com a sua boca que estão cheios do Espírito Santo. Mas dentro dele, a presença, o ser cheio do Espírito Santo não existe. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é ser dominado por ele. É um estilo de vida. Ser cheio do Espírito Santo é um estilo de vida. É as pessoas olhar para você na rua, no trabalho, seja lá onde você colocar a planta dos vossos pés. E as pessoas olhar, ver Deus na sua vida. Ver que você realmente reflete o caráter santo de Cristo. Ver realmente que você pratica a palavra de Deus, que você é um crente verdadeiro. Então, ser cheio do Espírito Santo é ser dominado por Ele. Ser cheio do Espírito Santo é um estilo de vida. É comprar e pagar. É fazer aquilo que agrada a Deus. Que nós possamos, nesses últimos dias, antes do arrebatamento da igreja, buscar a presença do Espírito Santo. Tá com as nossas lâmpadas cheias de azeite. Porque o noivo está vindo aí. Jesus vai arrebatar a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Terceiro ponto sobre imerso no Espírito nos últimos dias. Sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Que interessante isso aqui, irmãos. Sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Como eu falei aqui no desenho, para que você pudesse entender, a água vai sair debaixo do templo, vai para o lado do oriental ou do oriente, vai dar vida ao Mar Morto. Ela também vai ter uma outra parte que vai sair um outro rio, formando outro braço que vai para o Mar Grande, ou Mar Mediterrâneo. E a partir daí, o Mar Morto, eu coloquei um dado interessante, o Mar Morto, ele tem hoje, 300 gramas de sal. Ou seja, é impossível ter vida. É impossível ter vida no Mar Morto, sendo que o mar na sua normalidade, ele tem 35 gramas de sal. Alguns eventos estão acontecendo ao redor do Mar Morto, algumas crateras que estão se abrindo, que são prenúncios do que deve acontecer no milênio, porque no milênio é como se fosse o Éden novamente na Terra, o reino milenar de Cristo, chamado de Bolanes. Está vendo aqui? Eu escrevi Bolanes. Dentro dessas crateras que estão se abrindo ao redor do Mar Morto, depois você pode pesquisar a respeito disso, está saindo águas doces, águas potáveis, águas que servem para o consumo. E peixes também. Ou seja, são sinais que está trazendo para o seu povo, para a humanidade, que Jesus está perto de arrebatar a sua igreja, que os sinais estão se cumprindo, ou seja, que a palavra de Deus ela vai se cumprir. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Abundância de árvores. Que coisa linda. Essa região que a Bíblia trata aí, eu coloquei aqui, ó. É um lugar deserto, terra seca, terra de esterilidade, estéril, ou seja, nada nasce aqui, nada, tudo que você pode fazer aqui ao redor do Mar Morto, você vai ver que é deserto. As regiões adjacentes aqui são desérticas, não produz, é estéril. Mas quando sair a água debaixo do templo de Deus, onde Jesus vai estar reinando, ela vai começar a dar vida.
vai começar a nascer árvores, frutos que vai dar durante todo o ano, folhas que servem para a saúde das pessoas. Ou seja, onde essa água tocar, os lugares onde essa água adentrar, essa água vai trazer vida. Inclusive, vai trazer vida, ou seja, no segundo ponto, vida no mar morto. Isso aqui é uma tipologia muito linda. Porque se a água simboliza o Espírito Santo de Deus, como também simboliza a palavra, no sentido de limpar, de purificar, a água na divindade também representa o Espírito Santo. Que ele veio para aqueles que estão sedentos da palavra de Deus, sedentos de Deus. E ele, essa parte sedenta que estava morta, que estava sem vida, quando estas águas começam a chegar nesses locais desérticos, começa a dar vida, começa a florescer. Assim éramos nós. Nós estávamos semelhante ao mar morto, semelhante aos desertos, mas sedentos. Aí o Espírito Santo chegou com a sua ação, com o seu derramamento e nos alcançou. E hoje nós temos a presença, somos novas criaturas e dentro de nós jorra essa ação, essa água que jorra dentro de nós, que é a presença, é a água que não para de jorrar de dia e de noite, ou seja, é o Espírito Santo dentro de cada um de nós. Aleluia. Você que está ouvindo esta palavra e que não sente mais a presença do Espírito Santo, está na hora de você ser imerso no Espírito. As oportunidades estão aí para cada um de nós, todos os dias, buscar ao Senhor, buscar a sua presença e permitir que Ele venha agir em nossos corações, em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Então tudo isso aqui vai ter vida, assim como Jesus nos deu vida também, através da ação do Espírito Santo. Ele foi para o Pai, está com o Pai à destra de Deus, mas Ele deixou o Espírito Santo dentro de nós e Ele jorra essa alegria transbordando dentro de cada crente, dentro de cada irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Só que a lição também vai nos falar, aí no versículo 11, sobre os charcos lamaceiros com sal. Que coisa interessante é isso aqui. Eu estudei um pouco, dei uma mergulhada a respeito desses charcos. Esses charcos aqui, charcos no hebraico, ele se chama bizá ou bissá, como você achar melhor. Bissá ou bizá. Esta palavra aqui no hebraico, bissá. Que significa lugar lamacento ou lamaçal. Ou seja, o que esse versículo nos ensina, versículo de número 11, é que no milênio aqui no reino milenar, vai ser um tempo diferente, vai ser um tempo próspero, um tempo de prosperidade, aonde a teocracia ela vai estar centrada em Cristo, porque é Cristo que vai estar governando o mundo, o planeta, as nações, lá de Israel, de Jerusalém. Só que, mesmo um tempo de bonança, de prosperidade, onde jovens vão morrer com 100 anos, as pessoas vão desfrutar de uma saúde extraordinária, os animais, tudo vai ser impactado, os animais, as pessoas, a vida, tudo no reino milenar. Só que ainda vai haver o pecado, vai haver morte. Só que a morte no milênio é diferente do tempo em que nós vivemos agora. Porque hoje a morte se tornou algo normal, dentro da normalidade. A pessoa morrer, às vezes a pessoa não dá nem importância. Mas no milênio, morte vai ser uma exceção. E você pode olhar aí na sua casa depois, Isaías capítulo 65, versículo 20, versículo 22, você pode ler. Salmo de número 101, versículo
versículo número 8, tudo fala a respeito aí do milênio. Ou seja, a morte aqui vai ser algo, vai ser uma exceção, não vai ser algo na sua normalidade. As pessoas vão viver aqui anos e mais gerações aqui. Ou seja, além de ser algo literal, as pessoas vão ter livre-arbítrio aqui. Alguns andam dizendo que não vai ter livre-arbítrio. Isso não existe. Isso é uma corrente idealista. Não se concretiza na palavra de Deus. As pessoas vão ter, sim, prova disso está aqui, ó, a respeito da palavra de Deus. E Zacarias também fala a respeito disso. As pessoas aqui ainda vão decidir, porque a natureza humana ainda, apesar de Satanás estar preso, mas a natureza humana ainda vai continuar aqui. As pessoas naturais são pessoas naturais, não são pessoas glorificadas. São pessoas naturais que vão estar no milênio. Por conta disso, muitos vão decidir. Só que quem vai estar reinando é Cristo com vara de ferro. E aquele que desobedecer às leis que vão sair de Israel, simplesmente vai vir a maldição, vai vir a consequência que é a morte sobre estas pessoas. Isso está registrado em Isaías, capítulo 65, 20 e 22, Salmo de número 101, versículo de número 8. E aqui eu quero caminhar para o final, fazendo a seguinte pergunta: após o reino milenar, não haverá mais morte? Eu fiz uma interrogação. Não haverá mais morte? Uma pergunta. Aí eu coloquei, por quê? Estou falando a respeito do milênio. Não devemos aqui confundir milênio, o reino milenar de Cristo, com a era vindoura, com a eternidade que está em Apocalipse capítulo 21 e o capítulo 22. Não confunda isso, pelo amor de Deus. Ezequiel está falando diretamente a respeito do reino milenar de Cristo. Aí eu coloquei, após o reino milenar, quer dizer, os 1000 anos, não haverá mais morte? A pergunta, eu falei, por quê? Porque a própria palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, ela fala a respeito, nem carne nem sangue poderá herdar o reino de Deus. Versículo 25 e 26, você pode ler na sua casa, Apocalipse capítulo 20, versículo 14, Apocalipse capítulo 21, versículo 4, ou seja, depois que a morte, que é o último inimigo a ser abatido, eu vou ler aqui rapidamente, para que a gente possa finalizar esta lição maravilhosa. Deixa eu só localizar, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25 e 26. Olha só, vou pegar do 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine, milênio, até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Ou seja, na era vindoura, depois do milênio, não haverá mais morte. 1 Coríntios capítulo 15, 50, se você observar bem, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então veja que Deus, ele tem algo grandioso reservado para nós na eternidade. É grandioso, é grande, é extraordinário, a ponto do nosso entendimento humano não ter a capacidade de medir, de dar dimensão a esta glória que está reservada, que há de ser revelada em cada um de nós. Então não adianta a gente especular, devemos seguir a palavra de Deus, devemos permanecer fiel a Deus, fiel à palavra de Deus, porque aqueles que perseverar até o fim, ele será salvo, e Deus tem reservado coisas grandes para nós. Então observe que quando ele vai mergulhando, ele vai, o guia celestial vai levando ele, a água dá no tornozelo. Isso aqui você pode fazer uma aplicação, eu até indico.
este livro aqui para você, de Roger Libby. Esse livro aqui de Roger Libby, ele tem um pouco mais de 400 páginas. Eu li ele todinho, extraordinário, todo comentado, de Roger Libby sobre o livro de Ezequiel. Vai ser de grande aprendizado para a sua vida, para o seu ministério. Roger Libby, editora Chamada. Pois bem, a única coisa que eu não concordo com ele nesse livro é que ele acha que o templo tribulacional vai ser reformado. Eu defendo, baseado no livro de Daniel, capítulo 9, 26 e 27, que esse templo vai ser destruído. Ali tem uma profecia que se repete como se fosse cíclica. E o templo do milênio é o templo daquele que Ezequiel viu numa dimensão, numa territorial muito grande. Então nós temos aqui essa aplicação de Roger Libby, do tornozelo. Ele faz menção do tornozelo. Lembra da nossa vida no mundo, o início, quando o Espírito Santo começa a nos guiar. Interessante, você pode usar isso aqui até para pregar. A água no joelho, a oração no poder do Espírito. Eu coloquei algumas referências aqui. A cintura fala da verdade, em Efésios capítulo 6, versículo 14, que o Espírito produz em nós voltados para a verdade de Deus. Ou seja, você só quer andar na verdade porque você foi iluminado pela palavra de Deus, a verdade. E a água intransponível. Essa água intransponível mostra as ações do Espírito que são inimagináveis para o nosso espírito humano. Então, finalizo aqui dizendo, mergulhe nessa água intransponível, que é o Espírito Santo, porque ele tem algo grandioso reservado para a tua vida e para a tua alma. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério. Espero que esta lição tenha falado ao teu coração, que sirva de crescimento e de edificação espiritual. Até a próxima aula, querendo Deus.